Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero dizer para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, ou você que já é assíduo aqui, que frequenta e assiste, acompanha os nossos encontros diários, quero dizer que você está aqui não por um acaso. Não foi somente porque chegou uma mensagem, um WhatsApp para você, ou então na sua timeline do YouTube apareceu a chamada desse vídeo. Não, você está aqui porque Deus marcou esse encontro para a gente aqui. Deus marcou esse momento para que nós pudéssemos juntos meditar na palavra de Deus, orarmos juntos e receber favor e graça de Deus através desse nosso encontro. E aqui nós oramos a palavra, porque a oração precisa ser sempre cheia de expectativa nas respostas que Deus tem. E quando nós oramos a palavra, nós já nos aproximamos dessas respostas. Então, venha comigo, porque eu sou Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo, desfrutar da palavra de Deus agora. E o texto que o Senhor nos dirigiu está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler um trecho, vou contextualizar e vamos meditar na palavra. Então, assim está escrito na palavra de Deus. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem um som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esse texto está dentro de um contexto maior que trata de um momento em que o rei Nabucodonosor criou uma grande estátua de ouro e obrigava que, ao som dos instrumentos, toda vez que tocava aqueles instrumentos, como se fosse uma sirene marcando uma determinada hora, todos tinham que se prostrar diante daquela estátua, reverenciar e adorar aquela estátua como se Deus fosse. E aqui ele lançou um decreto que quem não cumprisse isso seria lançado na fornalha. Veja bem, que Deus mais terrível é esse, que se você não adorá-lo, alguém vai te lançar no fogo, né? Esse é um Deus estranho, que nem sequer é Deus, é só uma ilusão da cabeça desse rei aqui, que achou que uma estátua de bronze, de ouro, melhor dizendo, seria motivo para que alguém, né, a reconhecesse como Deus. As pessoas, na verdade, tinham medo, e por causa do medo elas se prostravam, mas de fato ninguém reverenciava aquilo. Ninguém, né, em sã consciência, podia acreditar que, se não fosse pela coação e o medo de morrer, aquilo ali seria considerado algum tipo de divindade. Mas eu quero cercar um ponto muito importante com você, porque esses três homens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali e eles eram do povo de Israel, eram do povo de Deus, e eles não se curvaram diante daquela estátua, eles não aceitaram a coação do rei, eles não quiseram, sabe, se dobrar diante dessa idolatria vã, pagã, e que era completamente contrária a tudo que eles sabiam que era o propósito de Deus para o seu povo. Eles não se dobravam diante da pressão do rei, e eles fizeram algo extraordinário. Eles confiaram o futuro deles nas mãos do Senhor. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eles confiaram o futuro deles nas mãos de Deus. Eles nem titubearam, eles disseram para o rei: não precisamos nem responder,
Porque Deus, se Ele quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, nós padeceremos o fogo, mas sequer nós vamos nos curvar a isso. Nós não temos medo. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está nas mãos daquele que criou céus e terra, o Deus Todo-Poderoso. Uma declaração de fé dessa natureza só pode sair dos lábios daquele que conhece a Deus verdadeiramente. Não é alguém que apenas conhece a religião, não é apenas alguém que frequenta uma igreja, não é apenas uma pessoa que tem os pais ou algum familiar que é muito devoto, que crê muito em Deus. Não. Isso é uma fala de alguém que conhece a Deus. Só alguém que conhece a Deus, como esses homens conheciam, podem fazer uma declaração de fé, confiando plenamente o seu futuro nas mãos do Senhor. E isso é poderoso, isso nos traz uma reflexão muito grande, porque quando nós confiamos o nosso futuro nas mãos do Senhor, Ele de fato já preparou isso. Está tudo preparado. Deus nunca, ninguém vai pegá-lo de surpresa. Ninguém vai surpreender a Deus em nada. Isso é até difícil para a gente entender. Mas Deus, ele, ao se relacionar com o homem, ele permite que nós, muitas vezes, temos oportunidade de participar daquilo que ele está realizando. Então, eu quero que você pense comigo hoje. O quanto você conhece a Deus? O quanto, de fato, você tem uma experiência genuína com Deus, ao ponto de que, se você estivesse nesse lugar, nessa posição que esses homens estivessem, você confiaria plenamente que melhor seria estar com Deus queimado naquela fornalha do que se curvar a uma estátua. Nós vivemos uma realidade que é até difícil da gente entender isso, porque a maioria de nós, principalmente no país em que nós vivemos, dificilmente nós vamos ser pressionados dessa forma de negarmos a Deus, de negarmos e nos voltarmos contra Deus com uma ameaça tão pesada. Não, não vamos. Mas, infelizmente, por coisas muito menores, nós nos curvamos. Por coisas muito menores, nós, infelizmente, nos dobramos diante de algumas estátuas de ouro que aparecem para nós. Às vezes, é uma proposta errada que você recebe, e porque ela pode trazer para você um benefício naquele momento da sua vida, você se dobra, você nega a sua fé, você vira as costas para Deus por coisas muito menores do que essa. As propostas que o mundo faz para você hoje, elas não passam nem perto da ameaça que esses 3 homens receberam de ser lançados no fogo. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós viramos as costas para Deus. Nós nos curvamos diante de estátuas de ouro. E eu não estou falando de estátuas em si, literalmente, mas de coisas desse mundo, coisas que são da ordem humana. Nós negamos até mesmo conhecer a Deus por causa dos prazeres da nossa carne, por causa do pecado, por causa da cobiça. Muitas vezes nós voltamos contra Deus. Esses homens aqui conheciam Deus de verdade. E quando nós conhecemos a Deus de verdade, todo o tempo nós estamos vigilantes, porque nós não vamos tropeçar em ameaças desse tamanho. Dificilmente alguém vai chegar e vai ameaçar você de morte para você negar a sua fé, negar a Cristo, negar que conhece a Deus. Não. Muitas vezes você vai ser tentado pela sua própria cobiça a voltar as suas costas para Deus e negar que Deus realmente é Senhor da sua vida. E isso é muito ruim. Isso, sabe, é desprezar a Deus. Mas, se você conhece a Deus verdadeiramente, você está num lugar muito especial. Porque da mesma forma como esses homens foram livres daquela fornalha, você que conhece a Deus e que confia o seu futuro nas mãos do Senhor, Ele vai te dar livramentos. Porque se Deus trouxe uma palavra para você, se Deus te fez uma promessa, de fato você vai viver
para ver essa promessa sendo cumprida na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, se agarre no Senhor ainda mais. Não negocie aquilo que você tem da sua fé. Não abra mão dos seus valores de fé, porque no tempo certo o Senhor vai te honrar. E ainda que você seja lançado na fornalha, ou seja, ainda que você passe por perseguições, por calúnia, difamação, por zombaria, que você seja humilhado e desprezado por declarar a sua fé em Deus, não se preocupe. Deus vai te dar livramento. E mais do que te dar livramento, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai levantar você no meio dessa geração, para que as pessoas vejam você um testemunho daqueles que confiam verdadeiramente em Deus. Sabe por quê? Porque o final desse texto aqui é maravilhoso. Porque o rei Nabucodonosor, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra quando ele vê esse milagre, quando aqueles que estavam ali na fornalha, eles são livres pelo Senhor. O rei Nabucodonosor diz assim, olha, de hoje em diante, todos vamos adorar apenas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O testemunho deles trouxe conversão. O testemunho deles trouxe uma mudança de pensamento no meio daquele povo. E o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é Deus. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Você não precisa se defender. Você não precisa, sabe, degladiar, nem debater, nem entrar em conflitos com aqueles que te atacam e te tentam humilhar por causa da sua fé, porque você crê em Deus. Apenas continue crendo. Apenas continue vivendo aquilo que Deus colocou diante de você. Apenas seja fiel à palavra de Deus e ao nome do Senhor, porque o Senhor vai te dar livramentos, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai honrar a sua fé e Ele vai ter o nome dele glorificado através da sua vida, porque esse é o propósito de Deus, que você seja um instrumento para a glória dele. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de sabedoria que o Senhor entrega nesse dia. Que cada pessoa, Pai, que está agora comigo nessa mensagem, recebendo essa oração, ela possa ter uma experiência poderosa com o Senhor, uma experiência de fé transformadora, onde as suas convicções de fé sejam tão fortes e tão enraizadas, que nada possa demovê-las deste lugar de estar junto contigo, de viver a tua palavra e as tuas promessas, que o inimigo não possa tocar na vida dessa pessoa, Pai. Se ela, Pai, está agora passando por lutas, humilhações, porque ela crê no Senhor, porque ela confessa a fé no Senhor e a tua palavra, Deus, promove livramento na vida dessa pessoa. Pai, levanta o teu nome sobre a vida desta pessoa agora, para que ela saiba que o Senhor é com ela e que ela não será envergonhada, Pai, porque ela não tem vergonha do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço, certo de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém. Continue conosco aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito importante para nós. Nós engrossamos as fileiras, o canal aumenta, alcança mais pessoas e você se torna uma bênção na vida daquele que você enviou esse vídeo, porque certamente alguém precisa ouvir essa mensagem e você, esse canal de Deus para isso. Então, seguimos junto aqui a nossa proposta, orando a palavra de Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.